Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Queridos, a paz do Senhor, que quem vos fala é o vosso servo em Cristo, pastor Samuel Abrantes, por graça de Deus, líder da Assembleia de Deus em Paiol, área missionária da nossa Semadema, ligada à nossa convenção. Queremos cumprimentar todos os alunos e professores da EBD, na pessoa do nosso coordenador da nossa Secretaria de Educação Cristã, pastor Rosivaldo Cardoso, que lidera esse projeto de reflexão diária da nossa EBD. Estamos estudando nessa semana a lição de número 9, uma igreja que se arrisca. E a reflexão de hoje é com base em Atos capítulo 6, versículo 11 a 13, caluniados e difamados pelos opositores. O texto bíblico diz: Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Queridos, o contexto do capítulo 6 apresenta a apresentação de obreiros para cuidar dos vulneráveis, mostrando a ênfase do apostolado, a palavra e a oração. E a partir do versículo de número 8, nós temos o martírio de Estevão, que foi duramente, implacavelmente perseguido pelos religiosos da época, que enciumados tentaram barrar o crescimento da igreja. Houve um ferrenho debate de ideias e, possivelmente, analisando o contexto do versículo 13 e 14, o tema do debate possivelmente envolvia a lei, Moisés, o templo e Jesus, porque a acusação feita contra Estevão baseou-se na distorção das palavras que Estevão disse. Mas pelo contexto podemos vislumbrar e entender que Estevão obteve vitória no debate contra os seus opositores, pois o versículo 10 destaca: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Louvado seja o nome do Senhor, porque mesmo que o mundo, o sistema pecaminoso, tenha os seus intelectuais que tentam distorcer e tentar envergonhar a verdade, Deus ainda, assim como usou Estevão, conta com homens cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo para defender a fé cristã e para defender os princípios da Bíblia Sagrada. Ansiamos para que nesses últimos dias Deus levante homens como Estevão, capazes de debater e provar e demonstrar a verdade de Deus. Contudo, quando os religiosos perderam o debate de ideias, partiram para um confronto pessoal, o que nós chamamos na filosofia de argumento ad hominem, que é quando o debatedor não consegue provar as suas ideias dentro de uma argumentação sadia, ele parte para um ataque pessoal, tentando distorcer e denegrir o caráter do opositor. No versículo 11, 12 e 13, vemos o golpe baixo utilizado pelos falsos religiosos, que reuniram falsas testemunhas, acusando Estevão de falsas doutrinas ou de ter blasfemado contra Moisés
e contra Deus. Aqui podemos perceber também que utilizam do mesmo mecanismo que utilizaram contra Jesus. Organizaram falsas testemunhas e fizeram falsas acusações. Apesar do contexto pesado do martírio do primeiro grande homem de Deus cheio do Espírito Santo da igreja primitiva, podemos louvar ao Senhor por isso, porque o inimigo estava usando com Estevão as mesmas estratégias que usaram com Jesus. Estevão teve o privilégio de ser atacado da mesma maneira que Cristo também fora. Estevão glorifica ao Senhor até na sua perseguição. Queridos, saibamos disso. As acusações que fizeram contra Jesus, as falsas acusações que fizeram contra Estevão, também será a mesma ferramenta que o inimigo utilizará para tentar paralisar e neutralizar a marcha da igreja. Mas diante de falsas acusações e diante de falsas testemunhas, assim como no versículo de número 15, o texto diz: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Assim como Estevão recebeu uma ação gloriosa da parte de Deus e triunfou mesmo em seu martírio, possamos sofrer as aflições do ministério, como disse Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículo 5, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Queridos, as calúnias e as difamações, as oposições durante a nossa caminhada cristã faz parte do processo da caminhada e através das perseguições e oposições, o nome do Senhor é glorificado. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.